Olá, eu sou Patrícia Dias do Conexão dos Anjos e eu queria falar um pouquinho com você sobre a energia do mês de fevereiro de 2026. Esse ano é um ano de muita força, de posicionamento que vai nos levar para um novo nível de vida. Então algumas pessoas podem fazer uma leitura de que esse ano é um ano desafiador, mas se a gente fizer uma mudança do ponto de vista, isso também muda a nossa vibração energética e nós vamos perceber que os desafios vêm para o nosso crescimento. Muitas vezes, para ir para o próximo degrau, a gente precisa limpar algumas coisas da nossa vida. E esse mês justamente traz essa vibração de um aprofundamento dos limites, um florescer até assim com vontade de se silenciar, ficar quietinho no canto, para depois se posicionar para esse mundo. E o posicionamento pode ser muito sim na nossa expressão, ter que colocar alguns limites para as pessoas, isso pode acontecer. Mas o mais importante é o posicionamento interno, é como você se sente no seu coração, mediante a sua vida, seu estilo de vida, a forma como você organiza seus compromissos, é esse movimento mais propriamente dito. E aí você vai ter mais facilidade de se expressar, porque primeiro se posicionando internamente, depois você vai virar posicionamento e limite na sua expressão corporal, no seu olhar e aí na sua palavra. Quanto mais a gente se posiciona, mais as situações se rearranjam ao nosso redor. Então, vou falar um pouco de algumas vibrações nesse mês de fevereiro. Então, esse é um período de reposicionamento da nossa identidade. Então, nós vamos tomar decisões que abrem caminhos novos. É um tempo de comunicação, expressão, criatividade e leveza. Então, essa expressão, ela vem através de um desejo até de romper com algumas coisas que estavam sufocando. Pode ser que você queira fazer algumas limpezas na sua agenda, nas suas gavetas, e vai assim ter vontade de fazer pausas para a criatividade. Então pode ser que você reacenda um hobby, um passatempo e organize-se para ter esse tempinho, nem que seja um pouquinho por dia, para você desacelerar um pouco. E aí a gente vai ter um convite energético para falar, para escrever, para criar, para compartilhar ideias e sentimentos que estavam guardados. Como que vai ser esse compartilhar? Conversas, uma postagem que você vai fazer, um diário que você vai alimentar, vão vir formas de expressão. Também é um tempo muito bom para a gente criar conteúdos criativos, ter conversas importantes com algumas pessoas e relações que a gente precisa de um novo caminho, de colocar limites. E o mais difícil, às vezes, de colocar limites é suportar a reação do outro. Porque às vezes a outra pessoa não reage muito bem a limites e a gente se sente culpado. Agora a gente precisa entender, a pessoa que não suporta limites, será que ela não está abusando um pouquinho da tua paciência? Porque uma coisa é a pessoa ficar brava com ela perder acesso a te sugar. Ou a pessoa não reagir muito bem, mas depois vir conversar com você e falar, agora eu entendi que eu agi mal, aí tudo bem, porque a gente é ser humano, a gente falha. Mas presta atenção na diferença, eu vejo muito isso. Porque aqui a gente está no período de reconexões e circulação da energia. Aqui também há um convite para a gente ficar atento à dispersão da energia. Onde nós estamos dispersando energia? Tem um excesso de estímulos, muitas informações que às vezes nos fazem viver uma comunicação vazia. Então às vezes você está assistindo um vídeo, vendo um conteúdo, aquilo flui para você, contribui em alguma coisa? Não, então só deixa de assistir, não deixa de se conectar com coisas que não te trazem crescimento, não te trazem boa energia. Às vezes a gente vê tanta informação que só cansa a gente, filtra um pouco. A gente está vivendo também a cura e alimento e alinhamento da nossa expressão, a expressão que vem do coração, não só da mente, não só do racional. Claro que consultar o coração não é só consultar um coração desgovernado, mas aquietar o coração para dar vazão à intuição. E nisso, então, a mente vai servir à nossa intuição. É claro que é um equilíbrio entre racional e emocional, mas muitas pessoas estavam indo para o racional, e principalmente em que sentido? De buscar comparações na internet, por exemplo, e eu preciso ser assim, eu preciso ser igual a influencer que acorda às 4 da manhã, ela faz 1 hora de pilates, ela faz 1 hora de alimentação saudável para a família dela, e ela produz, e ela vende, todos temos a mesma 24 horas. Não é verdade. Às vezes aquela influencer, ela tem a secretária, a nutricionista, a personal share, ela tem o dia para fazer aquilo porque ela vive de estilo de vida, e você tem que equilibrar milhares de bandejas. Como é que você vai fazer do mesmo jeito? Então cuidado com as comparações.
E às vezes a sua mente está criando uma série de listas de coisas a fazer e te dando esses comandos de autocobrança diariamente, você não suporta mais. E aí então fica com o corpo cansado, adoecido, deprimido, porque não consegue ser como a sua mente achou que você devia ser. Porque a mente vai buscando exemplos. Até eu digo isso nas leituras. Às vezes assim aparece para a pessoa uma possibilidade. Uma pessoa que quer casar. Ela vem para a leitura angelical e fala para mim, quero casar. Então tá bom, vamos lá. Eu vou fazer a leitura angelical da pessoa e vou ver aonde, na vibração energética, ela mesma está bloqueando os relacionamentos. Veja o que está acontecendo. Não consegue se relacionar, não consegue conhecer pessoas legais, só tem relacionamentos muito ruins. Então a gente vai vendo uma série de traumas, o que ela assistiu de repente nos relacionamentos ao redor que fizeram ela acreditar que relacionamentos são ruins. Por que essa pessoa vai se permitir casar? Ela vai viver em estado de hipervigilância para não se relacionar. A gente tem que ir limpando são padrões energéticos, como uma programação. A gente vai limpando, auxiliando a pessoa a ver de uma outra maneira, para que ela acredite que pode ser saudável se relacionar. Sem mentir também, casamento é desafiador, mas pode ser uma troca muito rica quando há vias de diálogo, quando há amor, companheirismo, progresso. E a gente vai mostrando que é possível. E aí o que eu peço geralmente para a pessoa depois da leitura? Para que ela procure exemplos, não comparação, exemplos de casais, de repente casais que falam a verdade. Olha, casamento é trabalhoso, mas a gente topou esse trabalho e estamos trabalhando juntos. Então procurar exemplos de pessoas assim, de alguma maneira, procurar assistir documentários interessantes, entrevistas com pessoas reais, não influencers. Influencers vendem produtos. É como se fosse um comercial da pasta de dente lá, que a pessoa passa a pasta de dente uma vez e sai pulando feliz na rua. Ninguém escova o dente e sai pulando na rua. Essa pasta de dente deve ser maravilhosa, vou comprar ela. Comercial de absorvente. Eu ponho esse absorvente dessa marca e eu saio andando de bicicleta, eu saio correndo no parque. Não, cada passo que você dá na corrida é uma cachoeira que desce de dentro de você. Às vezes a gente vai ter que adiar o esporte para o dia seguinte, ou fazer, em vez de fazer uma corrida, fazer um alongamento menor e descansar. O corpo pede pausa para a maioria das mulheres nessa fase. Os comerciais precisavam ser mais verdadeiros, mas eles precisam vender um sentimento. Compre o meu produto e você vai ser uma mulher forte e realizada. É um influencer. Então, até assim, é gostoso pegar as dicas, mas tem que saber filtrar as informações para você não entrar numa piração, deixar a sua mente te guiar com uma lista de coisas a fazer enorme. Então, o nosso racional é muito rico, mas a maior parte do tempo ele é uma lista de comandos a fazer. É uma Alexa dentro da gente. Alexa, rode agora o programa de lista de coisas a fazer. E ela, valendo! Você tem que acordar às 5 da manhã. Você tem que fazer 1 hora de esportes. Você tem que fazer 1 hora de yoga, 1 hora de devocional, 1 hora de saudação ao sol. Vai se ferrar, né, gente? Mentira isso! Então, esse ano vai ser muito isso, desmascarando a verdade. E muitas pessoas vão se reinventar para se adequar a uma energia mais alinhada com a identidade. Esse mês tá um pouquinho intensa essa energia. Segura, então, e continua se conhecendo, desacelerando, se permitindo priorizar o que você precisa, porque às vezes a gente prioriza fazer 1000 tratamentos estéticos e nada contra, acho legal, gosto, quero fazer um monte também, mas primeiro a terapia tem que estar em dia, para a cabeça da gata funcionar legal, aí as coisas fluem. E às vezes a pessoa gasta a maior grana com o negócio, nada a ver, não tenho dinheiro para terapia. Meu amor, se você soubesse que isso é um investimento, quando você investe em se cuidar, as outras coisas fluem na sua vida, você realinharia as suas prioridades, eu digo. Esse mês, né, a consciência de liberdade, de inovação, vontade de ver o futuro de uma nova maneira, questionamento das estruturas, de padrões ultrapassados, a gente vai ficar mais questionador. E se a gente ficar só questionador, sem o movimento da mudança interna, a gente entra num aprisionamento que se chama mentalidade crítica. Esse é um dos maiores aprisionamentos da nossa humanidade. Criticar por criticar não leva a lugar nenhum. Então, essa crítica tem que ser um questionamento
dos padrões e aí promover mudanças, não só reclamar. Que mudanças a gente pode fazer aqui? Então é um momento que vai favorecer projetos, trocas, mentorias para transformação, transição para um novo movimento, aumento da sensibilidade, da intuição, da comunicação espiritual. Emoções vão estar mais intensas e sonhos mais vívidos, e tem um convite ao recolhimento, a compaixão, principalmente a compaixão consigo mesma. Então, vai haver um movimento de introspecção para equilibrar a expressão, a sensibilidade. Então, a comunicação vai ficar mais alinhada à nossa verdade. A gente vai ficar mais guiado pela intuição. Então, é muito importante o autocuidado energético e emocional. Então, é um tempo favorável para a gente trabalhar a nossa espiritualidade, a cura através da arte, da escrita, para trabalhar essa comunicação que vem da alma. Então, o tema principal é a expressão com leveza. E para a gente se expressar com leveza, primeiro, às vezes a gente vai cometer algumas gafes, porque a gente está sentindo com mais profundidade, está aprendendo a confiar no próprio ritmo. Então, às vezes você vai dar limite para alguém, pode ser que você não fale da melhor maneira, porque estava engasgado na sua garganta aqui por muito tempo, mas à medida que você vai liberando, você vai aprendendo uma maneira de expor o seu limite de uma forma mais polida. É como nossa língua, a gente aprende uma outra língua, a gente vai melhorando, vai se aperfeiçoando. Então entenda, você está aprendendo uma nova língua, a língua da sua identidade verdadeira, a língua do seu ritmo verdadeiro. Tenha compaixão consigo mesma. E vamos fazer uma oração para finalizar esse áudio que vai auxiliar na integração desse mês de fevereiro. Então, oração do mês de fevereiro. Respira fundo. Divina presença, fonte de vida e de amor. Nesse novo mês eu me coloco em teu campo de luz com humildade e confiança. Que fevereiro me conduza por caminhos de clareza, expressão, verdade e renovação interior. Que cada novo dia seja um convite ao recomeço consciente, alinhando meus pensamentos, emoções e ações àquilo que minha alma veio viver. Que a vibração da expressão me ajude a falar com verdade, escrever com o coração e criar a partir da essência. Que minhas palavras sejam pontes de cura e que eu saiba silenciar quando o silêncio for mais sábio do que qualquer som. Liberta-me da dispersão do excesso e da ansiedade e ensina-me a honrar meu ritmo interno. Que a consciência se expanda, permitindo-me enxergar além do medo e das velhas estruturas. Ajuda-me a soltar o que já cumpriu seu tempo, escolher novas ideias e confiar nas inspirações que surgem quando me abro ao novo. Que eu caminhe com coragem sem perder a suavidade. Ao mergulhar na sensibilidade desse mês, que minha intuição se torne farol. Que eu escute os sinais, respeite minhas emoções e transforme sensibilidade em força amorosa. Sustenta-me nos momentos de recolhimento, descanso e oração, para que eu renasça mais inteira, mais alinhada e mais fiel a quem eu sou. Que fevereiro seja um mês de expressão com alma, de espiritualidade viva e de escolhas conscientes. Que eu confie no fluxo da vida, honre meu processo e permita que a luz se manifeste em mim, através de mim e ao meu redor. Assim é, assim se faz. Amém.